Fala, meu povo! Bisu do Ledu! Estamos de volta no nosso capítulo 4, ou parte 4, da teoria dos conjuntos. Nós já soltamos para vocês aí a playlist 1, 2 e 3, ou seja, a parte de teoria de conjuntos inicial, né? Definições. Já falamos sobre também as suas propriedades e sobre suas operações. Tudo está aqui no nosso link, aqui na descrição. Se você perdeu alguma dessas aulas, é só você ir lá, vai estar totalmente acessível a você. Lembrando também que, se você não está inscrito no nosso canal, espero que você se inscreva, caso você esteja gostando. Fique conosco até o final do vídeo, interage com a gente, né? Coloque aí suas opiniões, ela é muito importante para a gente. Tá bom? Vamos começar para não atrasar muito, porque matemática não pode perder tempo, já não é? Então vem comigo. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, tá? Então, os conjuntos numéricos. Quais são eles? O que eles têm de característica, propriedade, como que a gente trabalha, operaciona, principalmente com a teoria. Tá? Então é muito importante a gente saber essa parte para a gente poder resolver os nossos problemas. Vamos começar então falando sobre o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? É aquele conjunto que a gente naturalmente começou a contar lá no passado, né? Com as mãos, 1, 2, 3, 4. Então, o conjunto dos números naturais, a gente representa ele aí pela letra N, com um tracinho, né? E normalmente ele era contado como 1, 2, 3, 4 e isso vai embora, né? E aí alguns historiadores diziam, pô, mas e nessa questão dos números naturais, como que se representam nada, né? Porque eu contava de 1 até 9, e aí o 10, né, ele era intuitivo, mas o que era esse 10, né? O que é essa contagem do 10? Então nós precisávamos fazer a representação do nada. Essa representação do nada foi uma invenção, né, lá da China, lá dos hindus, o zero, né? E esse zero, ele passou então a pertencer ao conjunto dos números naturais. Então, o zero é natural? Alguns autores dizem que sim, outros autores dizem que não. Nós vamos adotar o que a maioria faz, dizendo que é. Então, o zero precisa ser enquadrado ou encaixado em algum conjunto. Nós vamos colocar ele no menor de todos, que é o conjunto dos naturais. Não tem vírgula, são só números inteiros quando a gente conta, mas só números inteiros positivos. Então, esse é o conjunto dos nossos números naturais. Conjunto dos inteiros, né? Começa com Z de zinteiro. Ah, piadinha ruim, não, mas zinteiros são um conjunto onde eu vou ter a parte dos naturais, mas eu vou ter agora a aparição do oposto, porque antes eu tinha como uma dificuldade, né, lá no passado, de dizer, pô, eu emprestei de você R$2. O que significa esse emprestar R$2, né? Significa que eu estou devendo para você, mas eu só tinha o número 2. Como é que eu representaria o número 2? Então, apareceu a ideia do oposto, ou seja, o menos 2. E aí, nós temos, então, um conjunto natural que começaria do zero em diante, e o conjunto dos inteiros, ele viria com a ideia do negativo, lá do negativo infinito. Ele viria lá do negativo infinito, menos 3, menos 2, menos 1. E aqui ele entraria no 0, 1, 2, ou seja, ele passa a admitir, então, o conjunto dos naturais e o seu oposto. Ó. Observe que em relação ao 0, né, numa reta numérica, que a gente vai ver já já, ele tem a mesma distância do 0. Então, ó, 0 para 1, 0 para menos 1, 0 para 2. A distância 2, 0 para menos 2 é a mesma, tá? Então, essa é a forma da gente apresentar ou representar o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos racionais foi uma necessidade da gente representar as frações, porque eu nem sempre tenho uma parte inteira, né? Eu tenho que fazer um bolo, então eu vou colocar meia colher de chá, mais meia. O que é um meia? O que é um 3/4? O que é isso, né? Então eu precisaria ter essa possibilidade de representar os números na forma de um quociente, de uma divisão, de uma razão, de uma fração. Por isso a palavra racional vem o que de quociente. Então como assim, Ledu, quociente? A gente vai dizer que existe um Azinho e um Bzinho, que eu posso escrever nessa forma, ou seja, na forma de uma fração, onde tanto A quanto B ele seria um número que a gente vai adotar como sendo um número inteiro. Então, toda vez que eu tenho a possibilidade de escrever um número nesse formato, na forma de uma fração, onde o Azinho e o Bzinho são números inteiros, eu estou gerando a possibilidade de gerar um número racional. E aí você pergunta, Ledu,
Mas o número racional, eu posso dizer que o número 2 é racional? Sim, porque o 2 é 2 dividido por 1. Então, 2 dividido por 1 é o número 2, que é racional. Então, o número natural, ele é racional? Ou todo número racional é natural? Como é que funciona isso, né? Então, deixa uma perguntinha aí. Todo número natural é racional? Acho que não, mas todo número racional é natural? Não sei, estou em dúvida. Então, vamos deixar a pergunta, já a gente responde. Você vai ver no diagrama de Venn que isso te ajuda bastante. Legal. Então, nós temos aqui 3 conjuntos, né, que relacionam a contagem simples, na sequência, a contagem com o seu oposto, e depois as frações. Aí, temos um número, ou temos um conjunto de números, que a gente não consegue representar na forma de uma fração. Eles são números com vírgula, né, porque aqui dentro do conjunto dos racionais estão as nossas frações, então estão os nossos decimais, os números com vírgula. Mas, eu, por exemplo, consigo depois mostrar para você aqui que eu posso escrever o número com vírgula, com reticências, né? E que eu consigo transformar na forma de fração. Porém, quando eu não consigo escrever isso na forma de fração, eu tenho um novo conjunto, o conjunto dos irracionais. Quem são eles, Ledu? Normalmente são aquelas raízes onde eu não tenho o valor exato. Um exemplo, raiz quadrada de 2. Porque a raiz quadrada de 2, se você pegar na calculadora, ela vai dar lá 1,414 e vai embora. E eu nunca sei quem é o próximo. Então, todas as raízes que a gente vai chamar de não exatas, né? Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz cúbica, qualquer, a gente vai, vamos dizer aqui, as nossas raízes não exatas. O que é uma raiz não exata, Ledu? Tipo, raiz quadrada de 4, né? As raízes não exatas é aquela onde eu não tenho resultado, mas a raiz quadrada de 4 eu sei que é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Ah, beleza. Um outro número que a gente coloca aqui é o tal do π, né? 3,14. Um outro número que a gente coloca aqui é o neper, o neperiano, que é 2,71. Então, esses números aqui, que aí vocês vão estudar mais para frente, ou quem já estudou a parte de logaritmo vai ver, né, o neper. Mas o que importa é que esses números eles se enquadram dentro desse conjunto que a gente vai chamar de conjuntos dos irracionais. E quem são eles? São aqueles que a gente não consegue escrever na forma de fração. Tudo bem? E aí eu venho e pego os números reais. O que é o conjunto dos reais? O conjunto dos reais, ele nada mais é do que a junção de tudo isso. Todos esses números que estão aqui, né, eles são os nossos números. Então ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é irracional. E o real é o agrupamento, ou seja, a junção de todos esses. Só um detalhezinho aqui. O conjunto dos irracionais, ele também pode ser representado muitas das vezes como o conjunto dos reais menos o conjunto dos racionais, ou seja, quem é real e não é racional, ou seja, quem é real e não pode ser escrito na forma de fração. Dando uma geral aqui, o diagrama de Venn nos ajuda bastante a responder aquela perguntinha que eu fiz, né? O número natural é racional, como é que funciona isso? Então perceba, nós vamos pegar o primeiro dos conjuntos aqui, o menorzinho, o menor diagrama de Venn, e vamos colocar aqui os naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3. Ok? Então, essa caixinha aqui representa o conjunto dos naturais. Observe que, na sequência, eu vou ter uma caixinha nova aqui que vai pegar a galera natural e vai aparecer aqui os números negativos. Então, nós temos o conjunto dos inteiros. Na sequência, eu vou ter aqui as frações. Então, eu posso escrever aqui, ó, o número 2 dividido por 1. Ok? Porque o 2 dividido por 1, ele é natural. Eu posso colocar aqui o meio. Só que esse 2 dividido por 1, ele é uma fração aparente. Como ele é uma fração aparente, a gente não coloca ele aqui. A gente deixa ele aonde? Aonde ele está, ó. E aí eu coloco sobre 1, observe que eu consegui transformar o número natural num número racional. Ah, então o número natural, ele é sempre racional, mas nem todo racional é natural, entendeu? Se ele está dentro, ele está contido. Então, o nosso conjunto N está contido em Z. Então, todo N é Z. Se o Z está contido em Q, então todo o conjunto Z também é racional. E aí, legal. Então, aqui a gente vai estar escrevendo, por exemplo, ó, o 0,33. Nós podemos estar escrevendo 0,33333. Qual a diferença desses dois aqui, né? Nós já vamos estar estudando isso, mas isso aqui, ele é um número, que é uma fração, onde a gente consegue escrever na base 10. Isso aqui vai ser uma dízima periódica. Já a gente estuda isso, ok?
Não diferente e nem menos importante, nós vamos ter então aqui o conjunto dos irracionais. Então, todas as raízes não exatas vão estar aqui π, o Neper, ou seja, qualquer número que eu não consiga, por exemplo, ó, isso aqui, ele é um número que eu não consigo escrever na forma de uma fração. É um número com vírgula, mas eu não é uma dízima periódica e eu não consigo escrever na forma de fração. Então, dentro desse conjunto, a gente estabelece aí os elementos que pertencem aos irracionais. Juntando essa galera toda, ou seja, todo esse quadrão aqui, nós vamos ter então o conjunto dos reais. Tá ok? Então até aqui, o que a gente estudou, é o que normalmente a gente estuda, é a galera, né, do ensino fundamental e também a galera aí do ensino médio que ainda não chegou na parte de números complexos. Mas como a gente está falando em conjuntos numéricos, e aqui é geral para todo mundo, existe um outro conjunto, um grande conjunto, maior que todos esses, ou seja, maior que o real, tá? Ou seja, engloba todo mundo, que é o conjunto dos números complexos. E o que significa isso, Edu? Nós temos um probleminha. Nem todo mundo que está aqui, ó, tá, é possível ser escrito na forma de um conjunto real. Exemplo, se eu quisesse saber quanto que é a raiz quadrada do número menos 4, observe, não é menos raiz quadrada de 4, sim a raiz quadrada do número menos 4. A raiz quadrada de menos 4, então tem que ser o número que multiplicado por ele dê menos 4. Menos 2 vezes menos 2 não dá menos 4. Então nós temos um problema. Como nós temos um problema com raiz negativa, quando o nosso índice, né, da raiz é par, então esse número é tido como não sendo um número que pertence ao conjunto dos reais. E aí, de uma forma genérica, o que foi feito? Imaginou-se, né, vamos chamar um i aqui, um número imaginário, que esse i tenha solução para a raiz quadrada de menos 1. A partir daí, eu consigo agora calcular o valor da raiz quadrada de menos 4, separando raiz de menos 1 vezes raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então ficaria 2 vezes raiz de menos 1. Transformando esse menos 1 em um número imaginário, ou seja, ficaria 2i. Mas isso não é objeto da nossa aula de hoje, isso vai ter uma aula específica sobre números complexos, a gente vai trabalhar com ele numa das aulas para frente, nossas playlists aí, tá ok? Mas para hoje, só para ficar bem claro, então existe aqui um grande conjunto, que é o conjunto dos complexos, que diz que nós temos então um número que vai ser real e um número que vai estar aqui fora, que vai ser o nosso número imaginário, que é a raiz quadrada de menos 1, que foi a grande sacada, inclusive, para resolver vários problemas nas telecomunicações e coisa e tal. Então vamos pegar agora e vamos falar um pouquinho mais de algumas particularidades de cada um desses conjuntos. Bom, então vou mostrar para vocês algumas observações que são muito importantes, que às vezes a gente passa percebido, não toma muito cuidado com essa questão de 3 sinaizinhos que estão envolvidos e ligados diretamente aos conjuntos. Primeiro, quando aparece um asterisco junto com o símbolo do conjunto. O que significa esse asterisco e não asterístico, né? Asterisco. Ele exclui o zero do conjunto. Isso significa que o zero não pertence mais àquele conjunto. E o sinalzinho de mais, né? Junto com o símbolo, ele está excluindo todo o conjunto dos números negativos daquele conjunto. Sinalzinho de menos, o contrário, ele vai excluir todos os números positivos. Então vamos entender isso através de um exemplo. O que significa um z com o símbolo mais? Perceba que esse conjunto z com o símbolo mais, ele não excluiu o zero. Então ele está começando com o zero. E depois ele tem aqui os números positivos. Observe então que esse z mais, na verdade, ele é o nosso conjunto dos números naturais. Percebeu? Ele excluiu o negativo, então o z positivo é exatamente o número dos naturais. Legal. E o que significa então o z mais, só que agora um asterisco? A ideia é que o zero, então, não entra. Ele vai começar com 1, o 2, o 3 e assim vai. Qual é a ideia dele? Ser igual ao natural, excluído o zero. Tá? Essa simbologia é bem interessante e é importante a gente estar sabendo. Seria o z menos, né? O que significa esse z menos? Observe que agora eu vou vir lá do infinito, menos 3, menos 2, menos 1, o zero entra e para. Então, esse é o conjunto dos inteiros negativos.
né? Excluiu toda a parte positiva, então ele tirou. Isso aqui seria a mesma simbologia de quem? De eu ter o meu número completo, meu conjunto dos inteiros Z, exceto quem? Os naturais, ok? Observe que, agora, se eu colocar isso, eu estou excluindo quem? O zero. Então aqui eu tenho que vir e fazer isso, ó, né? Para que tá no Z e não tá no N. Então o zero está aqui e não está lá, então ele vem para a resposta. E aqui nós temos então a mesma ideia, só que agora ele vem lá do infinito, o menos 3, o menos 2, o menos 1, e ele vai parar. Por quê? Porque agora ele não quer o zero. Então isso aqui é a mesma coisa que a operação de diferença. O nosso número conjunto dos inteiros, exceto os naturais. E aqui ele exclui inclusive o zero. Isso aqui são os inteiros não negativos. E isso aqui são os inteiros positivos. Edu, qual a diferença? Inteiros não negativos e inteiros positivos. Quando a gente fala conjunto dos inteiros não negativos, observe que a gente está pegando todos os positivos, inclusive o zero. Quando a gente fala de inteiros positivos, o zero não entra. Muita atenção nisso, hein? Isso aqui é importantíssimo para nós, hein? Quando eu falar inteiros não negativos, o zero entra. Inteiros positivos, o zero não entra. Isso vale aqui para baixo também, ó. Quem seria esse cara aqui? Seriam os inteiros não positivos. E esse aqui são os inteiros negativos. Tudo isso que a gente fez para o conjunto dos inteiros como exemplo, ele é válido para o real, né? Ele é válido também para os racionais, tá ok? E até para os irracionais. Só a exceção do zero ali que não entra, né? Mas ele é válido como parte positiva e sinal positivo e sinal negativo. Então vamos agora fazer alguns exemplos, né? E vamos olhar um pouquinho aí para algumas características de cada um desses conjuntos separadamente, para a gente ver o que a gente pode absorver de melhor aí nessa aula. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho dos dois conjuntos aqui, o racional e o irracional. Ele tem algumas particularidades interessantes, né? Com relação aos racionais, sabe que é um número que eu preciso escrever na forma de uma fração, ou seja, x, né? Um número tal que o x seja um a dividido por b, onde o a e o b sejam números inteiros, com exceção do nosso b que não seja zero, para que a gente não tenha divisão por zero, tá ok? Bom, e aí o que acontece? Como é que a gente representa esses nossos números racionais? Nós já vimos que todo número natural é racional e todo número inteiro também. Agora vamos dar uma olhadinha um pouco para esses números, que são os números que a gente chama aí de frações ou números decimais. Observe, você fala assim, bom, se todo número tem que ser escrito na forma de fração, como é que eu escrevo 0,1 na forma de fração? Então a gente tem aquela relaçãozinha, né? Quantos números tem aqui depois da vírgula? Tem um número. Que número é esse? Eu leio 100,01, então é 1. Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Então eu vou fazer aqui base 10. Então 1/10 representa a mesma coisa que 0,1, que é 1/10. Tá ok? Ah, mas e o 3/4, Edu? Como é que a gente faz agora para descobrir o 3/4 se ele é decimal, né? Ele está na forma de fração e eu quero escrever na forma decimal. Você faz a divisão. Você vai dividir 3, né, por 4. E dividir 3 por 4 não tem como. Então ele vai ser um número com vírgula. Se você fizer essa divisão, isso aqui dá 0,75. Ou 3/4 de R$1, né? E aí, esse número e esse são iguais. Então, eu consigo escrever o número na forma decimal, na forma de fração. Esses dois outros exemplos aqui são dízimas periódicas, que a gente tem uma aula, inclusive, específica sobre isso, né? Aqui eu vou só mostrar que é possível a gente transformar esse número que está na forma decimal, com repetições, para a forma fracionária. E aí nós temos dois tipos, né? Temos uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. A dízima periódica simples diz o quê? Nós temos um período após a vírgula. Então nós temos uma parte inteira e uma parte decimal. Após a vírgula há um período. O que é um período? Há uma repetição. O número começa a repetir indefinidamente. Então o que acontece? Observe que escrever 0,21 com uma barra em cima, eu estou representando como se fosse 0,21, 21, 21, 21. Então isso aqui é um formato de representação mais simples. Edu, como é que a gente faz para resolver isso? Então você vai pegar assim, ó, escreve o número sem vírgula. Então sem vírgula seria 0,21, que é 21.
subtrai a parte que não repete. Qual é a parte que não está repetindo? Então, ó, o que não está repetindo aqui é o 0. Coloca um número 9 para cada número que repete. Bom, o 2 está repetindo e 1 também. Então, coloca 9, 9. Isso significa que 21 dividido por 99 é o mesmo que 0,21, 21, 21, 21. Lógico que, quando dá para a gente simplificar, a gente simplifica. Então, se eu divido aqui, por exemplo, por 3 em cima, divido por 3 embaixo, 21 por 3 dá 7, e aqui vai dar 33. Então, esse 7 sobre 33, se você digitar na sua calculadora aí, você vai ver que vai aparecer 0,21, 21, 21, 21 e assim por diante. Ok? Então, isso é a forma de representar esse número, que é decimal, na forma fracionária. Então, ele é um número racional. Então, uma dízima periódica simples, ou toda dízima periódica simples, vai ser um número racional. Já esse caso, observe que depois da vírgula, não começa uma repetição, ele tem não começa um período direto, ele tem uma parte composta, né? Ele é composto por um número que não repete e depois tem números que repetem. Então aqui o nosso número 0,1 com o 2 barra em cima é a mesma coisa que 0,1, 2, 2, 2, 2. Quem repete? O 2. Como é que eu faço esse procedimento? É o mesmo do anterior. A gente escreve o número sem vírgula, então 0,12 seria 12. Subtrai a parte que não repete. Olha só, quem não está repetindo agora é o 0,1. Como é 0,1, então eu vou escrever 1, mas podia ser 1,1, então seria 11. Então o número a gente escreve sem a vírgula e faz a subtração. Beleza. Na parte de baixo, quantos números repetem? 1, então coloca 1, número 9. Para cada número que não repete depois da vírgula, a gente coloca 1, 0. Só isso, Ledu? Só. Tranquilo? Então aqui, ó, 11,90 avos. Isso aqui é o resultado, né, desse número escrito na sua forma fracionária. Então, se eu pegar 11 e dividir por 90, vai dar 0,1, 22222. Essa é a maneira da gente fazer a representação. Quando eu quero escrever um número que está na forma decimal para a forma fracionária, né, a gente transforma esse número para fração, e quando ele está na forma de fração, é só fazer a divisão que a gente consegue achar ele na forma fracionária. Isso aí entra lá nos números, né, nas frações, nos cálculos, e isso muitas das vezes os alunos se atrapalham um pouco com trabalhar com fração, trabalhar com decimal. O que é melhor? Quando você não tem dízimas periódicas, trabalhar com decimal não tem problema. Quando você tem dízimas periódicas, é mais interessante a fração. Por quê? Porque daí você não tem problema de perda, né? De ter uma aproximação e aí poder errar lá no resultado final. Com relação aos irracionais, existem algumas propriedades interessantes, né? E que a gente vai discutir um pouquinho agora. Ó. Imagine que eu tenha dois números. Um número eu vou garantir que ele é racional. Então, eu vou chamar o Azinho de racional. Ele está dentro dos nossos conjuntos aqui, natural, inteiro, né? Então, ele é racional. Pode ser escrito na forma de fração. E eu vou garantir que um outro número vai estar dentro do conjunto dos irracionais. Edu, o que acontece quando a gente soma um número racional com um número irracional? Sempre o resultado vai ser um número irracional. Tá? Eu vou somar aqui o número 2, que é um número racional. Eu vou somar com raiz de 3, 2 mais raiz de 3 é irracional. O que vale para a soma, vale também para a subtração. Então, se eu estou somando um número racional com um número irracional, se eu estou subtraindo um racional de um irracional, o resultado sempre vai ser um número irracional. Edu, e no caso da multiplicação, né? Sempre vai dar irracional? Sempre vai dar irracional, desde que eu garanta que o A não seja zero. E se o A for zero, eu faço virar um número racional, porque 0 vezes qualquer coisa vira zero, e aí o número é racional. Então aqui, se eu coloco uma fração 2/3, que é um número racional, e eu multiplico por raiz de 2, o que nós vamos ter aqui? 2 raiz de 2 sobre 3, que é um número irracional. Então, a multiplicação e a divisão vai valer a mesma coisa, tanto do inverso. Se eu dividir um racional por um irracional, ou um irracional por um racional, os resultados sempre serão números irracionais, desde que o nosso número racional, que é o Azinho, não seja zero. Então isso aqui é bastante importante, isso cai bastante com relação aí aos vestibulares de segunda fase, que tem que fazer algumas demonstrações, é bem solicitado isso, em alguns concursos também. Tá? Então essa informação é bacana, arquiva aí, anota aí para a gente não ter problema. Vamos aproveitar agora para dar um exemplo, né, de dois números irracionais
cuja soma é um número racional. Olha, Edu, você falou que a soma de dois números, né, um racional com um irracional, é sempre um número irracional. Agora, é possível somar dois números irracionais e ter um número racional? Sim, olha só, vamos somar os opostos, né? Imagine que eu tenho aqui o raiz de 3 e eu tenho aqui o menos raiz de 3. O que acontece quando a gente pega esses dois números aqui e os somam? Nós vamos ter a soma de opostos, que é 0. E 0, sim, é um número racional. Então, tá aí um exemplo. Uma outra situação é, eu quero que você pegue um número racional e um outro irracional. Quando eu fizer a multiplicação deles, tem que dar racional. Lembra que na multiplicação estava sempre dando lá, né, dizendo que sempre vai dar irracional. Como é que eu faço ele ser racional? Vamos colocar agora o número racional 0 e vamos multiplicar por um número irracional qualquer aqui, ou seja, vai dar 0, que é racional. Eu quero dois números irracionais agora, olha que maluquice, hein? Onde a multiplicação deles deu um número racional. Eu posso trabalhar isso de uma forma bem mais tranquila. Quanto que é raiz quadrada de 2? Não sei, mas ela é irracional. E se eu multiplicar por raiz quadrada de 2? É irracional. Estou multiplicando dois números irracionais, quanto dá isso? 2 vezes 2, 4. Quanto que é raiz quadrada de 4? 2. Opa, consegui transformar a multiplicação de dois números irracionais para um número racional. Edu, tem que ser sempre igual? Não, nós poderíamos pegar um número qualquer e, por exemplo, raiz de 5 vezes raiz de 20. Ó. Isso vai dar raiz de 100, que é 10. Então, necessariamente não precisa ser igual, né? Mas o igual já vem até uma vantagem que a gente já sabe que dois números multiplicados igualmente, aqui eu tenho o resultado que eu tiro a raiz quadrada dele. Exato. No conjuntos racionais, né, relacionados às dízimas periódicas e não periódicas, vou deixar um cardzinho aqui para você ver, né, como que a gente faz aquela transformação ali passo a passo, tá bom? Então, meu povo, muito obrigado, né, por estar comigo até aqui, obrigado por essa aula. Nós vamos no próximo agora, a parte vai ser falar um pouquinho dos intervalos com conjuntos e na sequência, né, na nossa próxima aula da playlist, vai ser falar um pouquinho, resolver exercícios em geral, bem? Então, eu quero agradecer você por estar junto comigo até agora. De novo, se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. Muito importante essa sua participação, estar junto conosco. Divulgue bastante, passe para os seus amigos. E vamos fazer com que esse canal Bizu do Ledu cresça cada vez mais. Ok? Aguardo você até a nossa próxima aula e um grande abraço. Fique comigo que eu estarei sempre contigo. Bizu do Ledu!